Bom dia, minhas amadas. Tudo na paz do Senhor? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, lição número 9 da nossa livrinho da Escola Bíblica Dominical, que o tema é O Perigo da Língua Sem Controle. Ai, meu Jesus, como é difícil, né, irmãs? A gente segurar às vezes essa coisinha que tem aqui. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, diante da tua presença, quero te louvar, te bendizer, te glorificar por mais um dia de vida na tua presença. Quero colocar diante de ti esta palavra, esta lição, que o Senhor venha nos ensinar nessa manhã, que nós possamos entender aquilo que tu queres falar conosco, Senhor. Conduz essa aula, Pai, toca nos corações, vai diante das tuas filhas, vai visitando também nessa hora, vai derramando unção sobre as cabeças, sobre seus lares, seus familiares, vai curando, vai repreendendo todo o mal, vai edificando as suas casas, Senhor, vai dando entendimento, vai dando discernimento, Pai, vai diante de todos os seus problemas, que o Senhor possa, Pai, nesta manhã abençoá-las, Pai, tocá-las, Deus, em nome de Jesus. Me ajuda, me instrui, me aconselha, me ensina e me unge nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O texto é o nosso texto básico, é Tiago 3, né, de 1 ao 12. E tem um devocional, que é o Salmo 19, 14. O nosso versículo-chave está no capítulo 3, no versículo 9. Vamos então fazer a nossa leitura? Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Nós temos o dever de refrear a nossa língua. Porque uma boca fechada é bênção pra gente, né? Quanto menos nós falamos, mais somos abençoados. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. No primeiro versículo, Tiago já nos adverte de quanto mais poder, mais responsabilidade e mais cobrança, né? Vamos lá, do versículo 2 diante. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rios de ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Olha, a língua é fogo e é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domado, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Caso a caso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, podem a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar em água doce. Vamos ver o que Tiago, né, o que Deus tem para falar conosco nessa manhã
através desse capítulo que fala sobre o refrear a língua. Fala praticamente que nós não devemos julgar, injuriar, falar mal, maldizer, porque tudo isso acarreta para nós mesmos, né, coisas ruins, né? Vamos ver então aqui. O versículo-chave, né, desse capítulo é o 9, que diz assim: com ela bendizemos ao Senhor, Pai, também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago quis dizer que com ela nós bendizemos a Deus e a semelhança de Deus que somos nós, que é a mesma coisa de estar falando de Deus, nós amaldiçoamos. Tiago quis dizer que isso não procede. São duas fontes, são duas coisas que jorram da mesma fonte, que isso não pode acontecer. Ao escrever sobre o controle da língua, Tiago nos exorta para a necessidade da transformação do nosso coração e da nossa mente. Ele está dizendo que nós temos que, quando aceitamos Jesus, nós temos que nos transformar. E isso diz até no nosso proceder no falar, não somente no agir, mas também no falar. Vejamos aqui. O versículo 1 do capítulo 3, Tiago quer dizer que os mestres são responsáveis não somente por eles mesmos, mas também por todos aqueles que eles influenciam. Então, quando uma pessoa é levantada a estar na direção de alguma coisa, ela tem que ter muito cuidado com a sua conduta verbal, no falar, e com a sua conduta no proceder. Mas o falar, ele é muito mais marcante, não é verdade? Então, Tiago já diz que os mestres, eles são influenciadores de pessoas. Então, eles têm que ter muita cautela no seu linguajar. No versículo de 2 a 12, Tiago quer falar que a língua é um pequeniníssimo órgão, é uma coisa tão pequenininha, você vê, ela é menor do que o dedo, menor do que a mão, menor do que o pé, mas o seu poder de influência para o bem e para o mal são desproporcional ao seu tamanho. É a pura verdade, né? Porque o jorrar da nossa boca, ele pode dar um impacto tão grande que nem se compara com o tamanho desse pequeno órgão. Se você tem uma ideia, a língua é uma coisa assim tão extraordinária dentro da nossa boca, no nosso falar, que se você não tiver língua, você não fala. Esse aparelho que está aqui, ele atrapalha eu falar. Eu falo, às vezes falo errado, às vezes o som não sai bom, por causa do aparelho que está aqui, porque a língua fica batendo no aparelho. O versículo de 6 ao 8 desse capítulo 3, o Tiago quer dizer que a verdadeira fonte de mal incontido é a língua, né? A verdadeira fonte de mal incontido é causado pela língua. É o inferno, e realmente, uma língua que fala coisas que não deve, traz às vezes, né, o inferno não somente para a pessoa que ela está maldizendo, ou que ela está inventando, ou que ela está falando mal, mas para si próprio, né? Porque aquele negócio é a espada de dois gumes, né, irmãos? De um lado, a língua cospe veneno mortífero, e do outro é manipulada por um espírito mau. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domá-la. Nenhum homem é capaz de domá-la. Tiago está dizendo aqui que de um lado, né, porque ela é mal incontido e é do inferno, né? Então, que ela diz que a língua cospe veneno mortífero, né? Porque ela é o mal incontido. E do outro lado, é manipulada por um espírito mau, porque é o inferno, ele fala aqui no capítulo, né?
O versículo 3, o capítulo 3, do versículo 9 ao 12, Tiago, ele faz um comentário, né? O comentário anterior não significa que a língua também não fale o bem. Quando ele diz que ele fala que a língua é veneno mortífero, o mal incontido é o inferno. Ele está falando a parte ruim desse órgão, né? Que é o maldizer, como eu já disse, o mal falar, né? O injuriar, o rogar praga, o falar mentiras, né? Essas coisas, falar engano, né? Mas ele também quer dizer que a língua também ela fala o bem, ela bem diz, que é o que Deus quer que nós façamos, né? E notadamente, a língua inconstante está propensa a falar mal. Geralmente, realmente, a nossa língua está mais propensa a maldizer do que a bem dizer. Né? É isso que Tiago diz. O Salmo 19,4, ele diz assim, eu achei muito interessante, ele diz assim, Salmo 19,4. As palavras dos meus lábios é o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor mesmo. As palavras dos meus lábios são o meditar do meu coração. É isso que o Senhor, ele quer de nós, né? Ele quer a reação correta quando se vê ou se ouve as revelações de Deus. É uma introspecção pessoal. O Senhor fala que nossas palavras é o medidor do meu coração. Então, aquilo que está no nosso coração é que a nossa língua profere. Então, ele fala assim, ó, Senhor, rocha minha, né? Que seja, então, né, esse proceder da minha língua e do meu coração agradável à tua presença. Né? É isso que o salmista aqui fala, comparando com o livro de Tiago. Né? Eu achei interessante, irmãos, aqui, diz que a importância da língua. Qualquer um que consegue controlar a sua língua é uma pessoa madura. É o que você, às vezes, quer falar, mas não fala. Porque você vai sentir que é inconveniente você proferir aquilo, né? Capaz de controlar todo o seu corpo. Então, seu agir vai ser diferente, né? A ilustração da língua. O Tiago, ele faz no versículo 3 e 4, ele dá uma ilustração. Como ela pode ser controlada, ela é como um freio para um cavalo. Porque o cavalo tem um arreio assim nos lábios, na boca, né? E ali o homem consegue controlar todo o seu corpo, né? Isso é uma metáfora. Somente por aquilo que o Tiago compara a nossa língua, se a gente conseguir controlá-la, a gente consegue controlar toda a situação, né? Toda a situação. E também diz no versículo 5 do 3, que como ela pode consumir, que a língua ela é como uma faísca que, embora pequena, é capaz de destruir uma grande floresta. Para você ver como nós temos que ser prudentes no falar. Né? Como nós temos que ser prudentes. No versículo 6, fala da iniquidade da língua. Ela pode ser posta em chamas pelo próprio inferno, corrompendo e destruindo completamente o seu dono. Você vê que quando a língua ela é usada não para o que ela foi determinada, que é para a gente falar, né? Mas falar, como diz o Salmo 19,4, no proceder do coração, que as minhas palavras sejam procedidas do meu coração, mas no Senhor. Então, nós temos que ter a moderação da nossa língua. Então, fala que ela é capaz, né? Ela pode levar, ela é chamas pelo próprio inferno, completando e destruindo completamente seu dono. Tiago também fala no versículo 7 e 8 do capítulo 3, a incorrigibilidade da língua. As pessoas são capazes de domar feras, né? O homem é capaz de...
mas nenhuma pessoa é capaz de domar a sua língua, porque quando a gente não tem freio na língua, a gente acaba falando coisas que não deveríamos ter proferido e falado, e isso magoa, ofende, né, e maldiz outras pessoas, e isso Deus não gosta. Tiago também fala no versículo 9 e 12 sobre a inconstância da língua, a contradição. Ela procura fazer duas coisas simultaneamente. Ela tenta louvar a Deus, né, que é o versículo 9a e o 10a, e ela tenta amaldiçoar as pessoas, que é o 9b e o 10b, né? Eu gostaria de falar sobre o Salmo, né? Sobre o Salmo 35, 28. A constante louvor e gratidão nos lábios de alguém transformado. Então, se você for transformado, a sua língua não vai ser usada pelo inferno, pelo mal. Ela não vai ser, como o Tiago denominou a língua, que ela é deixa eu ver aqui, ela é algo mortal, né? Provérbios 10, 21, 12, 18, 15 e 4, eles dizem a mesma coisa. A linguagem de alguém que passa por uma experiência genuína com Deus transmite vida, cura e ainda alimenta outros. O Salmo 64, 3, o Salmo 64, versículos 3, 4, 7 e 8, diz assim: as palavras são símbolos da condição espiritual de uma pessoa. Então a gente já percebe pelo seu linguajar, pelo que ela fala, a espiritualidade que ela tem. Cuidado com os comentários críticos sobre outras pessoas, pois isto pode e está relacionado com pecaminosidade. Uma fé verdadeira e consistente se evidencia na ausência de fofoca, na ausência de palavras hostis, na ausência de reclamações, na ausência de ofensas. Glória a Deus, hein? A fé autêntica produz mudança no falar do Filho de Deus e evidencia essa filiação e é o tipo de relacionamento que ele tem com o Pai. Quer dizer, se você tem um bom relacionamento com Deus, você não vai maldizer, você não vai blasfemar, você não vai dizer palavras torpes, né? Torpes, você não vai. Esse pequeno instrumento para controlar, né, é capaz de controlar a nossa vida. Né? Se você controlar a sua língua você controla todo o seu corpo. Agora eu quero falar aqui no Salmo 15, que eu gostei bastante, né, do Salmo 15. Eu achei muito interessante que ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Está sentindo aí? Deus está falando conosco. O que os seus olhos têm por desprezível reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, mais uma vez, Deus falando na injúria, né, de não proferir mal ao seu próximo. E quem tem amor pelo próximo, ele consegue refrear a sua língua. Conclusão para terminarmos. Vamos lá. Conclusão. É impossível ser religioso, ser cristão autêntico, se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios e pelo caráter de Deus. Se alguém se diz religioso, mas não refreia sua língua, vive uma religião falsa. Não podemos ser indiferentes a este assunto,
Pois se o nosso falar é inconveniente, estamos sendo cúmplice do diabo. Se vocês leram, né, a leitura para a gente poder dar essa aula hoje, que eu postei, você vê que o bonequinho, né? Olha aqui, o bonequinho. Olha o tamanho dessa língua, pessoal. Olha só. Não podemos ser assim, não é verdade? Nós temos que ter o caráter de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E a palavra de Deus diz, né, que haja determinação de viver um forte relacionamento com outra pessoa. Se você espera ter um relacionamento vigoroso com Deus, determine-se a conduzir a sua vida num relacionamento correto com os outros, né? Então, o Senhor nos alerta que a nossa língua ela tem que ser refreada. Se nós temos uma vida e queremos ter uma vida em abundância com Deus, nós temos que refrear a nossa língua e somente bem dizer. Foi um prazer estar com vocês. Minhas queridas, até a próxima. Bye!